Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou host do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos CX. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E hoje a gente está com a casa cheia, vamos dizer, a casa lotada aqui, né? Vários microfones, várias pessoas e assim, eu estou muito honrado porque a gente vai fazer com um tema hoje de gestão de experiência e hospitalidade. Então, com certeza, cada um de vocês já teve alguma experiência aí quando a gente fala de hospitalidade. Bom, nossos convidados de hoje, vou começar aqui pelo cantinho da mesa. Oi. Ellen Judite, a Ellen é analista sênior do Termas de São Pedro. Pedro, exatamente. Boa Exatamente. Bom, trazendo também aqui a Gel. Eu chamo todo mundo de apelido, então, Nós mas vou estamos falar próximos, aqui. tá tudo bem, Tá tá tudo tudo bem. bem. A Não tem Giovana Carina, que é Head de Experiência do Cliente na House, né? Exato, muito prazer estar com vocês aqui hoje mesmo. E nosso querido Silas Greco, que é o profissional aí com baita experiência em capacitação e treinamento no setor de hospitalidade. Uma honra estar Segunda aqui. vez aqui no Gente, CXCast. segunda temporada. É isso aí. Tem casa já Sensacional, também. super. Não, tem casa. E você falou que você é o nosso host, nosso anfitrião, hospitalidade. Olha, É tudo Faz junto. todo Olha aí. sentido. perfeito, tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. Muita conexão, gente, muito legal. E a gente, assim, tá no começo do ano, né? Onde várias pessoas viajam, várias pessoas estão planejando mudanças, né? Essas coisas. E eu queria que antes da gente entrar no tema de gestão de experiência e hospitalidade, que vocês falassem um pouquinho como vocês chegaram nessa área, né? Como vocês, qual a formação de vocês, quais foram as primeiras experiências até a posição que vocês estão hoje. Então, por favor, gente. Ellen. Primeiro, boa noite. Enfim, gente, meu primeiro podcast, então é uma honra pra mim estar aqui também. Não sabia como é que iniciava, mas peguei as colinhas aqui. Uma honra estar aqui. Obrigada pelo esse convite, tá? Mas vamos lá. Tô em formação em marketing, mas Legal. também fiz administração. Porém, rolou um negocinho aqui. No último ano de administração, eu olhei pra todo aquele cenário e falei: o que eu tô fazendo aqui? Número, essa galera toda, esse negócio meio engessado. Larguei a faculdade e falei assim, não quero isso pra minha vida, quero uma outra coisa. E aí acho que são coisas que acontecem pra dar certo, né? E aí depois, enfim, várias formações em CX. Opa, desculpa aqui. Tudo certo. Acho que Ó, caiu. só dá uma. Desculpa. Não tem problema. A mágica do primeiro podcast. A mágica do Sensacional. primeiro. Ah, Tem que ter. exatamente. É isso. Pergunta pra eles primeiro, pra depois eu respondo. Bom, qual foi sua pergunta mesmo? Me perdoa. Do seu background, qual a tua formação, o que você, como você estava indo super bem, Ah, você tá, falou que beleza. estava num direcional, aí você mudou e você está se encaixando e tá bem. Exato, exatamente. E comecei com atendimento ao cliente via Tá. telefone. Então, atendia a galerinha para poder fazer reserva. Então, todo mundo ligava lá, oi, meu nome é Judite, tudo bem? Vamos fazer essa reserva. E era para um resort em Goiás, né? Tá. Então, foi uma escola muito boa. E a partir do atendimento, a gente vai crescendo, entendendo o que a gente gosta de fazer, aonde a gente gosta de estar presente dentro da hotelaria, dentro do entretenimento, que lá é um mundo à parte, é muito gigantesco. Então, comecei com esse atendimento via telefone, e a partir disso, com eventos, conhecendo os clientes pessoalmente, sempre tive essa sede de querer conhecer os clientes. Então, assim, quem é ele além daquela voz, né? E aí isso aconteceu de forma muito natural. E depois disso, com os eventos e tudo, e aí o pessoal falou, olha, sabia que isso chama, né?
a gente chama aí no modo corporativo experiência do cliente. Eu falei, olha, como é que funciona isso aí? Isso foi uns 6, 7 anos atrás. E aí foi onde tudo começou. Eu conheci CX, enfim. Você foi Depois, se aprofundando mais em relação ao tema, conhecendo mais sobre a experiência do, exato. do cliente. Legal, Exatamente, conhecendo mais sobre a experiência do cliente, aonde também eu me encaixaria nesse mundo de experiência do cliente, né? legal. Super importante. Ela vai olhar pra onde? Vou olhar pra métricas? Não, vou olhar pra cultura, vou olhar pra tal coisa. E Uhum. aí a gente vai se encontrando e tô me encontrando até hoje, pra te falar bem a verdade. De uns 2 anos pra cá, venho muito fazendo muito tendo um movimento pra experiências físicas, Legal. que pra mim faz muito Incrível. sentido e é onde eu entro em flow. Então, tá sendo bem legal. Tá sendo bem legal descobrir. Adorei. No mundo tão digital, né, ter essa atenção, acho que é um diferencial também, né, que às vezes a gente fica, né, naquela ansiedade, tudo bem, nossa experiência digital é muito boa, mas o contato físico fica igual como se fosse receber uma carta escrita à Exato. mão, Ah, né? uhum. Então tem Que depende da aquela... letra, depende de tudo, né? Exatamente, Realmente. A exatamente. materialidade, né? É, Total. exatamente. Então, essa proximidade é muito importante pra mim. Muito bom. Fazer com que o cliente se conecte, enfim. Tamo aí. Show de bola, vamos pro papo. Gel, por E favor. aí, gente, muito prazer estar do lado dos gigantes que vocês são. Vocês não têm ideia do quanto eu fico feliz, do quanto eu sou grata por estar Eu tenho aqui. 1,70 m. 1,58. Importante deixar claro que vocês não estão vendo, mas tem backstage. Enfim. Bom, muito prazer, Cris. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu meio que quase nasci CX, então sou muito nova. Tô no meio da experiência faz mais ou menos 3 anos. E antes disso eu já fazia experiência sem saber. Então eu já estava no meio desse mundo, já estava olhando para Customer Centric, já tinha a gana. Só que me faltava o know-how, me faltava Uhum. aquele feeling e eu fui construindo isso dentro da House. Então hoje eu sou head, mas eu entrei lá como analista júnior. Foi incrível, eu passei por todos os cargos do meu time, eu conheço exatamente quais são as dificuldades, quais são as coisas boas, o que causa anseio, o que não causa, quais são as métricas, enfim. E foi sensacional, eu tive uma carreira, assim, muito rápida, né, ritmo de startup, então todo mundo sabe que é insano. Somos uma PropTech, então também tô aprendendo muito ainda, mas eu sou de marketing, então eu adoro isso, adoro o frufru da coisa. E tive que aprender, tive que me doar muito para aprender sobre as métricas, KPIs ou QRs e todas as siglas que a gente já conhece. E, cara, tem sido uma coisa incrível, assim, tem sido incrível e eu adoro isso, porque a cada podcast que eu participo, eu percebo o quanto eu estou evoluindo e, cara, tô aqui, tô aprendendo com vocês, vim aqui aprender mais e quem sabe repassar isso da melhor forma possível. Pô, legal, queremos saber mais. Vamos lá, vou Isso contar aí. tudo pra vocês. Silas, grande Silas, por favor. Nossa, é uma honra estar aqui de novo. E, bom, para não parecer muito repetitivo, mas eu não tenho como falar que acho que eu vim e cheguei na hospitalidade vendo minha família receber muitos convidados. Uhum. Meus pais sempre foram da igreja. Incrível. E eu acordava em casa e sempre tinha gente. Sempre tinha gente em casa. Imagina, você de touca, pijama. E aí tinha um monte de gente Sensacional mesmo. estranha Nossa, em casa. E aí eles lá aconselhando casal que tava se separando, mãe com problema com filho. Então eles estavam sempre. Era uma casa muito cheia de gente. E isso era a parte mais bonita. Eles eram sempre pessoas. Eles eram buscados para cuidar de Eles pessoas. acolhiam Eles as pessoas. acolhiam as inspirador. pessoas, Que então era uma lindo casa isso. de acolhimento. Uhum. Até hoje eles acolhem pessoas LGBTs que são expulsas de casa e vão lá e vão até eles Que legal. para isso, sabe? Então eles são essas pessoas. E eu ouvi minha mãe vendendo roupa em casa, então eu sempre tive eles assim como esse referencial de receber pessoas. Bom, eu cresci, eu assim, fazendo uma história mais curta, eu fui parar como num curso técnico de comissário de voo. E lá eu conheci meu marido. Não quis seguir carreira na aviação, mas ele já era da hotelaria. E aí ele falou: não, você precisa entrar na hotelaria. E aí foi quando eu realmente me apaixonei.
por esse lugar dos códigos do bem receber, sabe? Legal. E também por esse lugar onde eu pude relembrar tudo que eu havia aprendido ao longo da minha vida. Desde quando eu estava no ensino fundamental, uma professora no meu aniversário, quando todo mundo tinha esquecido do meu aniversário, ela lembrou e me deu um livro com uma dedicatória. Eu tenho esse livro até hoje. Que lindo. Então, gestos que fazem o outro se sentir muito importante. É, E eu fui lembrando disso. O meu avô era alfaiate, e eu lembro, eu não conheci muito bem meu avô por parte de pai, mas eu lembro da fama, da qualidade dos ternos dele. Então eu lembro dessa coisa da importância da qualidade do produto que fica, que atravessa o tempo e a história, sabe? Legal. Então eu fui lembrando dessas questões e eu falei, não, eu preciso trazer isso de volta no ofício que eu resolvi escolher. Então foi assim que eu cheguei até aqui de forma resumida. Pô, legal. E eu acho que não tem muita divisão entre a linha profissional e a linha pessoal, né? Eu acho que é uma linha muito tênue aí, não tem como você ser uma pessoa num lugar e ser outra pessoa no Exato. outro. Sim. Então, e eu acho que cada vez mais a gente atuar com propósito, né, de trazer esse legado, né, de família, esse legado de conhecimento, dá muito tempero É. pro que a gente vai fazer e muito sentido também, Exato. né? E falando disso, eu queria entender um pouco mais, porque aqui a gente está falando de hospitalidade. Então, tem uma experiência muito rica na parte de hotelaria, né? Que a gente tem a House, não sei se todo mundo conhece a House. Explica o que que é a House, o conceito da House, Explico. porque eu acho que todo mundo já viu a marca, É verdade, somos famosos. mas, mas não sabe direito o conceito do que ela traz nas suas soluções. Fala um pouquinho. Perfeito, bom, perfeito. A House, ela é uma PropTech, né? Então somos uma startup do mercado imobiliário, real estate, uma coisa assim super inovadora. E a gente começou fazendo gestão de apartamento. Então, assim, a gente começou na locação de imóveis sob demanda. E aí tinha House on Demand, Alug, a Netflix da moradia, tudo mudando e tal. E a gente olhou para tudo que a gente fazia. Então a gente quis mesmo entregar algo que nunca se tinha visto no Brasil. E mesmo aquilo que a gente já viu, né, que dá pra fazer aquele, digamos, aquele alinhamento. Ah, o Airbnb, não, no Aham, Airbnb. Então a gente quis fazer tudo diferente mesmo. legal. Cara, a gente tá marcado pela inovação. Tudo que a gente faz naquele lugar é pra inovar. Os nossos valores são fazer acontecer, resiliência e ser inconformado. Resiliência. Resiliência foi tudo. Resiliência. Então, assim, a gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que as pessoas vão desacreditar, a gente sabe que, cara, quem é que vai dar palco pra isso? O que é isso? Ninguém sabe explicar muito bem. Como é que vocês vão fazer? Mas a gente vai lá e faz, assim, é insano. Legal. É muito bom ser muito novo e estar no meio disso tudo, porque você aprende com profissionais que você não tá acreditando, assim. E é muito bonito isso, porque enquanto você falava histórias que atravessam o tempo sobre a qualidade, é isso. Acho que resumindo a House muito bem, hoje a gente tem algumas BUs dentro, então são unidades de negócio que tem todo um ecossistema. Então a gente começou com a gestão de apartamento. Tá. Mas por que fizemos a gestão de apartamento? Porque, né, temos uma empresa irmã, Vitacom, que fazia os estúdios para os proprietários. Aí os proprietários tinham uma dor, que era qual? Cara, preciso pôr para alugar. Eu vou ter que trocar senha a cada Sim. cliente que sai, vou ter que limpar, vou ter que fazer a manutenção do ar-condicionado. Como que eu faço isso? Eu não tenho essa expertise e veio a House para cuidar Cara, disso. sensacional. Eu não Pra cuidar sabia dessa disso. conexão. Exato, pra cuidar Muito disso. bom. Aí a gente cuidou, beleza. Só que aí, meu, quando você compra, acho que todo mundo sabe que ele vem só com a pia, né? Aham. É a pia sem chão. Cara, a gente precisa então de um produto dentro da House para decoração, para ter os melhores clientes, porque a gente tá fazendo tudo instagramável, é um Pra dar vida. conceito de hospitalidade mesmo, assim. Você vai entrar em um estúdio de 20 metros, mas você vai viver em 20 metros, sabe? E tudo muito perto, até porque dentro da Vitacom existe o conceito muito forte de mobilidade, então é do lado das principais vias e tal, e aí a gente falou, putz, tem que entregar aqui agora algo para decoração. Surgiu o House Decor depois de House Gestão. Eis que, pensando bem, beleza, tá lá, tá alugando rentabilidade, e se esse cara quiser vender essa unidade, o que a gente faz? Porque já
já tá alugando, já é rentável. Ele pode vender com essa vírgula. Exato. Já aluga, já é rentável. House Venda surgiu, mais uma BU. Aí, Maravilhoso. papo vai, papo vem. Cara, e esses incorporadores que não conhecem o conceito house, que não sabem que podem transformar o prédio deles em um prédio digital. Tudo aquilo que era Uhum. analógico, que só tem ali a piscina, sabe, um lugarzinho para se reunir assim. Vamos deixar tudo digital, vamos colocar tudo dentro de um só aplicativo. Vamos dar vida pro Vamos dar lugar? vida para vamos dar Nossa. vida para esse prédio, vamos conectar ele. Legal. Assim, então é muito naquele conceito do que a Apple fez. Então, Aham. vamos transformar esse celular em algo, cara, totalmente inovador. Então é house e inovação, né? E aí a gente fez o produto de expertise para que outros incorporadores pudessem incorporar a expertise da House. Eis que falamos, cara, agora a gente já entrega tudo ou ainda não? Então tem várias outras BUs, mas resumindo, chegando ali no final, que é onde eu atuo, CX as a Service. O que é Legal. isso, Giovana? Meu Deus. Cara, a gente já tem tudo. A gente já tá lá dentro do apartamento. E a parte de fora? E o lobby? O que a gente faz, hein? E a experiência de não precisar sair de casa pra nada? Tá bom, tô em 20 metros quadrados, mas não preciso sair de casa pra absolutamente nada, porque eu vou conectar a indústria, eu vou conectar a mídia, eu vou te dar a possibilidade de ter um mercadinho dentro do seu prédio, ter uma lavanderia toda conectada. Assim, você não vai perder tempo. A gente devolve tempo. Uhum. Literalmente isso. Isso é legal. hospitalidade de verdade. Então aí nós temos nosso último e mais novo produto, o nosso caçulinha, que é o amor da minha vida praticamente, que é o House App Space. Então a gente transforma o prédio em um ecossistema de serviços. Resumi bem? Que É legal. isso. Maravilhoso. Nossa, É uma casa ótimo. viva, né? É uma casa viva. Não, e eu passava e literalmente. eu só via o logo da House com seu grande urso, Seu né? Otto, O falando Otto. nisso, isso é incrível. O Otto é uma história sensacional. O Otto, ele foi o nosso COO, era um dos fundadores. Infelizmente, ele faleceu de Covid e o nosso mascote é o Otto, o Otão, Otto in the Moon. E a gente traz ele em tudo que a gente faz. Então, todas as vezes que a gente pensa sobre como mudar o mundo através da moradia, a gente pensa em Otto. Então, você que já viu o Otão aí no Brasil, estamos em muitas, muitas, muitas cidades por aí. Aham. Otto assim, ele foi, ele é e ele está conosco em todas as decisões que a gente toma. Muito legal, muito Incrível. legal. Que bacana. Bom conhecer um pouco mais da história. É, E também a gente tem a questão de um parque aquático, né? Porque assim, Sim, um mega parque aquático. cara, Diversão que é pura. muito legal, porque a gente pensa, quando a gente pensa em experiência, vem sempre, Disney, né? Vem e tal. Mas e aí, né? No parque aquático, lá em São São Pedro, você também atuou lá em Goiás, né? Num outro parque Sim, aquático. Rio Quente. Então, como que é isso? Como que é o CX aplicado nesse contexto? Insano. A gente tem certeza. É Insano. Mas é muito divertido. É Úmido. muito divertido. Porque as coisas que a gente cria é pra uma galera que tá se divertindo, Exato. que tá passando lá pra poder criar memórias, sonhos com família, né? Então é desafiador. Uhum. É desafiador, acho que não tem como a gente tirar isso ali da mesa. Mas ao mesmo tempo é um produto que se vive, a gente vive um ano inteiro de férias, né? Então, na hora de a gente pensando no sol, calor, como que show nós vamos trazer pra cá, como que nosso cliente está se sentindo, que um toboágua mais veloz, algum brinquedo que seja mais legal, uma inovação, por exemplo, um robô entregando sorvete pra uma criança, que agora a gente colocou lá também. Então, assim, é desafiador, Uhum. mas é uma coisa muito gostosa e de muita responsabilidade, né? A Sim. gente trabalhar com sonhos das pessoas, com Verdade. memórias das pessoas, com diversão, é uma grande responsabilidade, mas é uma delícia. E é legal, porque você falou um negócio que às vezes a gente fica muito na nossa caixinha, Total. né? E o que é legal? Você falou, a gente tá de férias sempre, né? Tipo, a gente tem que pensar nas férias de quem tá lá. Exato. E eu acho que você pega a jornada desse público que ele tá com muita expectativa, né? Sim. Ou ele tá com uma expectativa de, relaxar e ficar tranquilo, ou de, putz, quero que minhas férias sejam as melhores possíveis. Animado, 220 volts, uma coisa assim. Exato, Como é que equilibra, né? exatamente. Impressionante. E quais são os principais desafios que você vê dentro dessa jornada? Porque esse público tá com uma expectativa super alta, né? Nossa, super. Eu acredito que o maior desafio lá que a gente tem, e não só do Termas de São Pedro, mas nos outros parques que eu passei também, é a gente conseguir atender a expectativa de todos os nossos visitantes.
Eu acredito que a maioria dos parques tem um posicionamento muito assim, ó, é pra todo mundo. É pra toda a família. E é pra todo tipo de família também. Então, como atender a expectativa e o propósito daquela pessoa? Tem gente que vai pra descansar, tem gente que vai pra poder curtir o aniversário, tem uma galerinha que tá indo com a escola, e tem uma galerinha também que tá indo só vir uma piscina ou só tomar uma água de coco, também acontece. Então, acredito que a gente conseguir pegar o propósito de todo mundo que tá ali pra fazer o quê? E atender é o maior desafio. E a gente saber o que que é isso também, né? O que que eles esperam da gente. Então a gente cria uma expectativa gigante pra diversão, descanso, a gente tem áreas pra tudo isso. Mas conseguir entregar isso com qualidade é um desafio diário e que precisa de um backstage, como a gente deve estar conversando ali na coxinha. Precisa de um backstage gigantesco pra poder fazer isso acontecer. Então tem que ter um time bem engajado, tem que ter uma galerinha muito bem envolvida e sabendo que a gente tá lidando com sorrisos, felicidade e que as pessoas se prepararam pra estar ali e criaram muita expectativa pra estar ali. Sim. Pô, Um time muito legal. apaixonado, né? Acho que vendo Total. você falar, acho que esse entusiasmo, esse brilho no olhar, é algo que não chega, muitas vezes, assim, o cliente não vê, mas chega Mas nele. chega nele. Uhum. Porque Uhum. tem pessoas assim né, que costuram tudo isso, é o que faz o cliente perceber tudo isso. O Mas CX muda o mundo. isso tá na fórmula, isso tá na equação, mas não Exato. tá na equação, né? Exato. Exatamente. Não tá no bottom Exato. line da estratégia, não Não tá no tá. resultado, mas tá, Mas porque existe. tem pessoas Existe. assim que têm esse entusiasmo, que é o que vai trazer a criatividade, que vai trazer as ideias novas, Sim. o I da inovação. E Silas, Então, você falou tudo, porque assim, por mais que tenha as empresas, independente do setor, ela tem uma diretriz muito clara do que tem que se fazer, eu acho que o grande desafio hoje vem no mercado é como aterriza isso. Você não tem como aterrissar sem pessoas. Sim. Eu acho que assim, a tecnologia ela é um habilitador, ela potencializa, É. você consegue escalar e tudo mais, facilidades, Sim, né? mas existe um senso de responsabilidade aqui. Mas, cara, como você vai entregar isso? Até para fazer essa tecnologia, né? Tem que estar com a galera bem engajada, né? A galera bem treinada, tal. E principalmente quando a gente está falando de parques, né? Onde tem o contato, ou na hospitalidade, que a marca é representada pela face da pessoa, pelo atendimento ali. Se ela não tiver um alinhamento muito ligado com a cultura, tipo, você não consegue entregar, exato. né? Exatamente. Então, dá pra ver que você tá muito bem alinhado, é algo que você Sim. curte demais de Ai, gente, fazer. eu amo. Eu amo. Esse mundo, quando a gente é picada pelo esse bichinho ali da hospitalidade. Acabou, minha amiga. Acabou. O que a Você gente faz? Não faz mais entendeu? nada, só faz isso. Exatamente. Incrível. Os anos passam ali e o meu olhar sempre é muito pra hospitalidade, pro entretenimento, pra parque, porque é apaixonante. A gente, assim, fica, você sabe, né? Sem ano novo, sem Natal, a gente tá vivendo sempre com o cliente, sempre ali com o hóspede, mas é uma delícia. Ai, É uma delícia a gente poder entregar um ano novo legal, um Natal legal, mas não só isso, mas, por exemplo, um sabadão de sol, onde tá todo mundo ali se divertindo, é muito gostoso. E precisa dessa sinergia de todo mundo, de todo mundo. Então, E sabe o que eu acho tá que é o mais envolvido. legal dessa questão da hospitalidade? É a questão de memória, cara. sim. Ah, Né? sim. Nossa, é. Porque você Sim. cria memórias. O que você leva pra casa? Não, que você leva O que que depois você- daqui, né? Na hora Assim, que você não você vai deita levar a nada do cabeça no cartão. travesseiro, o que Exatamente. você pensa? Das memórias, não é no que foi Exato. ruim, mas naquilo que foi bom, sabe? É Exato. incrível. E olha o incrível. negócio curioso, o Termas de São Pedro vai fazer 35 anos ano que vem, Que né? legal. 35 anos, é assim, Imagina 35 anos de história. muita Absurdo. coisa. E é uma história linda. Tanto que os fundadores estão lá trabalhando na ativa, até hoje, muito envolvido com tudo. E é lindo ver os pais. Na verdade, as crianças estão criando memórias agora, Uhum. mas os pais têm uma memória muito viva daquele lugar. Do Rio Quente também. Então a gente vê o comentário: nossa, quando eu vim aqui não tinha nada. Era só mato, era só terra. E agora olha tudo como criou. Eles se sentem, fazem parte, né? Então a gente vê que tá na memória deles mesmo. E Exato. esses momentos de diversão são muito importantes, né? Totalmente. Enfim, de vivência também, a pessoa mora, né? Exato. É uma moradia, ou é uma lua de mel. Nosso É. amigo ali Aqui comentou. no backstage rolou umas coisas, viu, gente? Não Rolou. é? Já vai rolar um Exatamente. sorteio aqui. Daqui a pouco, Exato. sim. Quem quer ir pra Termas de São Pedro? R$2 ou hospitalidade misteriosa? Exato. Maravilhoso. Gel, assim, pela que você falou da House, tem muito essa questão de
eu gosto muito da história, porque é uma história de empreendedorismo Total. incrível, e eu Total. sou fascinado por isso. Mas tem uma pegada também, mas não, e tem uma pegada também muito legal de tecnologia. Eu queria entender um pouquinho mais, traz pra gente como vocês utilizam os dados e a tecnologia para personalizar essa experiência. Perfeito. Porque assim, é, eu sempre enfatizo que a tecnologia é um habilitador para fazer uma boa experiência. E, É, cara, hoje dá para fazer um negócio bem legal, né? E total. vocês estão demonstrando isso. Conta um pouquinho pra gente. Não, perfeito. Vou te dar, assim, um case que é o meu sucesso, assim, a nossa mais nova flagship. A gente acabou de inaugurar. E a gente tem um esquema lá de rede, de infraestrutura de rede absurdo, abismal. Você olha aquilo, você fala, não tem porquê. Só explica pro pessoal antes o flagship. Flagship, Isso. perfeito. Flagship é o nosso prédio modelo, é a nossa Disney. É a nossa Uhum. Disney. Então tudo é rosa, o mundo lá é rosa de verdade. Quem quiser viver o mundo rosa, Rosa House. Então é o mundo cor-de-rosa, é aquilo que a gente acredita como a experiência que a gente quer causar pro nosso usuário final, pro Legal. morador, pra quem vai viver esse mundo mesmo. E aí nesse prédio nós temos, pasmem, 190 antenas de Wi-Fi que estão capturando dados, tudo dentro da LGPD, fiquem em paz, mas estão capturando dados pra gente Importante. saber aquilo que o nosso morador quer, aquilo que o nosso morador busca. Então ele tá na house, o que que ele tá buscando? Ah, é o iFood? Legal. Ah, ele tá buscando na internet o pão, onde ele compra pão. Ele tá buscando na internet onde é o shopping mais próximo. E aí a gente pega todos esses dados, condensa da forma certa e cria essas experiências dentro do prédio ou faz parcerias. Então temos mais de 200 marcas parceiras. Ou a Legal. gente faz parceria com aquilo que o nosso morador quer. Então tem uma coisa que é incrível na experiência house, que é o fato de que sempre que a gente cria um produto, é muito engraçado, principalmente sendo de marketing, né? Taxa B, não sei o quê. Meu, a gente cria pensando em quando vai comprar, em como vai ser a utilização. Só que a gente esquece que às vezes aquilo que a gente idealizou de forma ideal para utilizar o nosso produto ou o serviço, não é exatamente como o nosso usuário final vai fazê-lo. Exato. Né? A gente Sim. vai descobrindo. Então, quando a gente entendeu isso, a gente falou, não, cara, então a gente já vai descobrindo enquanto ele tá aqui para na próxima vez ser cada vez mais incrível. Então a gente usa dados a nosso favor mesmo. Isso é dentro das nossas flags, fora, dentro dos nossos aplicativos. Então, assim, o mix de produto do nosso mercadinho é totalmente personalizado para aquele prédio. Então, olha, beleza, eu sei que eu tô num prédio de público X e que consome muito Gohan, arroz japonês. A gente vai vender arroz japonês, arroz normal, mas assim, a gente personaliza, Que sabe? legal. Então, se é um público tipo, dá pra colocar o preço X, putz, é um Uhum. público tipo B, a gente está aqui para todos os públicos, mas Que isso legal. só é possível através da tecnologia. A gente só consegue isso capturando os dados. Hiperpersonalização, basicamente. E vocês estão- hiperpersonalização. Essa personalização. Sim, total. Então, assim, a gente só consegue fazer e entregar aquilo que a gente faz com tanta excelência. E é claro, não estou dizendo que não erramos, tá? Pelo amor de Deus. A gente tá numa startup e a Sim. gente aprende todos os dias. Mas a cada erro, a gente não olha esse copo meio vazio. A gente olha o copo meio cheio. Cara, a gente tá cada vez mais perto de entregar ainda melhor. Todos Legal. os dias. É literalmente assim. Pô, Literalmente. que legal. E é um ótimo exemplo de como utilizar os dados, né? Eu acho que Sim. assim, quando a Se gente é que sem fala. dados, É, infelizmente, vai ser muito e difícil precisa. fazer. É. É. E a gente, assim, a gente vê várias empresas no mercado, né? Que são empresas mais tradicionais, independente se está em hospitalidade ou não, em outras áreas, que ainda estão patinando com essa questão de dados, né? Totalmente. Então, assim, você consegue criar muita coisa legal, principalmente quando a gente está falando de hiperpersonalização, né? Tem casos de empresas que a gente acaba acompanhando que, cara, o cliente que está há 20 anos é tratado como se fosse um novo cliente. E, tipo, E isso. não Exato. casa. E, cara, Desculpa, não casa. e isso, assim, nos dias de hoje, não faz sentido, Não. né? Então, assim, a gente não tá falando de a gente construir uma nave espacial. Não, porque isso não é uma tecnologia nova. É. Hoje você tem Sim. tecnologia, mas o David Rockefeller usava isso. Ele tinha o Holodex, que era um baú com 200 mil cartões. Olha aí, cara. Para cada interação que Cara. ele tinha, ele conhecia o Nelson Mandela, ele anotava lá, olha, o Nelson Mandela no jantar, ele gostava de vinho Olha rosé, aí. ele comentou que a Olha. filha dele estava doente, ele falou de um livro, ele comentou na peça tal, ele anotava Você vê tudo. que não tem desculpa, né? 10 Não tem anos desculpa. depois, Como se ele tem? ganhasse um relógio do Nelson Mandela, ele estava usando o relógio, ele levava o vinho rosé, ele Olha. comentava do livro.
Ou seja, ele mantinha o relacionamento com todos os dados que ele tinha, fora as pesquisas que ele fazia. Isso, assim, de forma analógica, no começo do século XX. Mas olha a essência, né? Olha a Nossa, essência. E aí, em 2017, a Financial Times atribuiu a fortuna do David Rockefeller ao Rolodex dele, ou seja, aos Ah, relacionamentos, total. ao Sempre. registro que ele tinha. Hoje a gente tem esses dados. Quando eu vou nas empresas de atendimento, eu falo, gente, a gente precisa registrar isso. Sim. Cada interação, cada momento que você tem com o seu cliente, para onde que vai os Como você registros? utiliza? Porque é uma ponta, você tem os registros, você cria um histórico, você cria um dado. E essa ponta, ela precisa comunicar na criatividade. Agora que você tem esse dado, o que É Isso você que muito mais fazer, né? fácil. que E você vai assim, Exato. isso se permeia por dentro das organizações. Sim. Então, assim, aquele dado que o time de CX capta, que o time de SAC capta, enfim, esse dado, ele vai servir para o marketing, ele vai servir para a unidade de negócio, Pra para tudo. definir para onde a gente vai remar. Então, a gente tem algo lá na House que é incrível. Cara, disagree and commit. Então, assim, Uhum. beleza, a gente vai remar para esse lado porque esse é o certo. A gente pode não entender, mas a gente vai lá e faz. Legal. E isso é incrível. E é literalmente isso. Só é possível através dos dados, só é possível através É. dos relacionamentos e da confiança. Que sem confiança não tem, simplesmente não tem negócio que no caso de vocês, que de forma mais fique- indireta. é de forma mais indireta, mas mesmo assim Isso, existe. isso, É é. é Em incrível. uma conversa com o hóspede, A gente descobre. não descobre tudo. É O isso. quantas informações legais que ele passa pra gente e informações valiosíssimas que às vezes Valiosíssimas. ele não deu no check-in dele, mas assim, são coisas importantes E, pra e ele nem sabe que ele deveria dar. Então, assim, Exato. às vezes a gente entende o cliente como um bicho de sete cabeças, assim, mas às vezes, poxa, nem ele sabe exatamente tudo que ele pode agregar, tudo aquilo que ele consegue Não é o ter cliente naquele que tem que saber, serviço. você É, que gente, tem que é saber esse as o nosso perguntas trabalho. certas. Exatamente, Exato. exatamente. Então, poxa, E é às vezes incrível. não é nem numa conversa direta. É capturando a questão mesmo. da percepção, para mim, é um elemento fundamental. Totalmente. Uma vez eu estava num elevador e aí eu vi um cliente falando no celular, falando, olha, seguinte, vou atrasar nessa reunião porque o café da manhã que estava no meu quarto atrasou. E aí eu falei, putz, será, né? E aí só que eu tinha, acabou de sair, ele estava saindo do elevador, aí eu cheguei na recepção e falei, de que quarto que é aquele hóspede? É um tal pequeno, né? Uhum. Ah, do quarto tal. Fui lá na cozinha e falei, olha, o que aconteceu com o café da manhã dele? Ah, atrasou uns 25 minutos. Deixei uma carta falando, olha, até o final da sua estada, o café da manhã no quarto do senhor vai ser uma cortesia, peço imensas desculpas, soube que Olha. o nosso café da manhã atrasou. Ele não havia falado isso pra ninguém. Eu ouvi uma Uhum. conversa dele no E celular. ele talvez nem ia dar esse Eles feedback, né? estão meio que Incrível. espionando aqui. Exatamente. Mas nós sabemos que Descobriram. O microfone nós aqui. imaginamos que o nosso café, o atraso tenha se desdobrado em Impactado. consequências no seu dia. Sim. E por conta disso pedimos imensas desculpas. Quando ele voltou, ele falou assim: como que vocês tiveram, né, esse cuidado de É o imaginar feeling. que o atraso É o pode feeling. ter me afetado? E ou seja, é você usar de um erro e da percepção, porque se eu tivesse ali dentro da minha cabeça pensando nos e-mails que eu tinha, Sim. nas coisas que eu tinha para fazer, Escutativa, né? exatamente. Total, Então, total. tem muitas coisas que a gente faz só de captar um dado que muitas vezes isso tem que estar no sistema, Sim. porque da próxima vez que ele volta em outra unidade, alguém vai usar dessa informação para alguma coisa, Sim. mas o dado começa através de uma percepção humana. Mas não é só estar no sistema, né? Exatamente. Precisa estar no Precisa sistema, estar. mas tem que estar na cultura Na ali. cultura. Exato. E até aproveitando a questão da cultura, a gente vê, tem as chaves da Disney, né? Tem os elementos de como a gente aterrissar melhor essa estratégia de oferecer uma melhor experiência ali para os nossos clientes, para os nossos públicos. Quais, na sua visão, são os elementos chaves que definem uma experiência excepcional aí no setor de hospitalidade? Bom, o primeiro que eu falei, acho que é a percepção. Tá. A percepção, ela precisa acontecer e treinar isso não é fácil. Porque, né, a gente vive hoje Uhum. um déficit de atenção muito grande, um volume de trabalho, então muitas coisas, né, a gente vive a economia da atenção, tudo nos roubando a atenção. Né? Então, treinar a percepção, a capacidade da gente de interpretar situações. Eu tenho uma grande amiga, Vânia Ferrari, que ela diz que hospitalidade é a nossa capacidade de ler gente. Então, como que a equipe desenvolve essa capacidade de ler as situações, interpretar as situações? Vou contar duas situações bem rápidas que aconteceram comigo. Uma foi de uma camareira que me contou que ela estava num hotel que ela trabalhava
e ela estava terminando de limpar um apartamento, fechando a porta, ela notou uma hóspede fazendo check-in no outro apartamento, chorando muito com a mala. Ela sentiu de falar com ela. Ela foi numa copinha, fez um chá e levou ela mesma, bateu lá. A hóspede abriu a porta e falou assim: Olha, peço desculpas, eu sei que a senhora acabou de chegar, mas eu quero me apresentar. Meu nome é Daniela e eu não pude deixar de notar a senhora, né? Quero saber se está tudo bem. Se posso oferecer esse chá, se a senhora precisa de alguma coisa. E aí ela ofereceu, aceitou o chá, ela entrou, elas começaram a conversar e ela disse que ela estava ali para se suicidar. Cara, eu tive uma coisa Que tão Caramba. parecida. forte. Nossa, E sim. aí ela falou assim, olha, e ao longo da conversa ela falou, eu sinto isso como um sinal para isso não acontecer, Incrível. mas foi a percepção daquela camareira de ver aquela hóspede e sentir de lá falar. Aconteceu num hotel em Nossa. Minneapolis, de uma camareira notar uma jovem dentro de um quarto que não fazia contato visual. Dentro do quarto não havia roupas de menina. Ela estava sem roupas de frio e fazia um inverno terrível. E ela sentiu aquela situação muito estranha. Uhum. Só que ela já estava ali há semanas, Uhum. ninguém falou nada, ela resolveu falar com a gerência. Acabou que ela acabou interceptando uma rede de tráfico humano. Caramba, meu. Que Ou isso. seja, a percepção, ela é tão Ela é Muda tudo. fundamental fundamental Ah, pra muda tudo. tudo. para você Uhum. perceber uma situação dessa, para você criar uma oportunidade, né, teve uma vez também de um colaborador que ouviu os hóspedes comentando no lobby que eles falaram, nossa, nosso último jantar antes da gente ir para Paris. E aí eles ligaram pro restaurante e falaram para eles fazerem uma sobremesa que remetesse a Paris com uma carta. Ô, cara, isso fica Percepção. memorável. Ah, isso é Fica. lindo. Isso é Percepção, É isso que lindo. faz a né? diferença, né? Então, isso é um ponto, e o outro ponto Sim. é a capacidade da gente ir além. Acho que a hospitalidade é fazer o básico bem feito, Sim. mas é você dar o que não está no contrato. Você tem que Transbordar entregar, o copo aí, né? você tem que entregar algo que não está no contrato. É algo que você não está esperando, sempre. E aí tem um hotel na Califórnia que ele teve um hóspede que ficou nesse hotel, e um hotel muito simples, era o mais barato que tinha. Então, assim, ele falou, né, vou ficar por aqui. Uhum. E eles tinham um landline, uma linha fixa para picolés. Era 24 horas por dia. Você podia ligar só para Pô, pedir gostei dessa picolés. solução, hein? Gente, E lá tem robô de picolé que eu soube, hein? É, Robô Aí, de ó. picolé. sorvete de samba, Incrível. hein? E aí você ligava, era um telefone vermelho, você ligava, e aí aparecia, a pessoa falava o menu de picolés, aparecia um mordomo com as luvinhas, com picolés. Meu, De graça ao longo da sensacional. estada. Era a única coisa que esse hotel pensou e falou, o que a gente pode fazer de diferente? Não, Bom, bonito e sensacional. barato. Picolé. E assim, Incrível. que notícia que essa pessoa vai levar daqui, né? Então, Foi uma experiência pequenas memorável. coisas que você pode fazer para ir além. Esse ir além, ele tem dois eixos. Eu acho que ir além com o cliente e desenvolver essa cultura dentro da equipe. A equipe precisa ir além o tempo inteiro. O que eu posso fazer para aprender outras coisas além do meu setor? Legal. Caiu um batata quente no meu colo, um problema, uma situação. Como que eu posso desenvolver uma solução que vai além do meu cargo, além do meu departamento, que vai me fazer superar as expectativas, não do cliente, mas superar as minhas expectativas sobre as minhas limitações, porque isso vai fazer com que eu aprenda mais sobre as minhas habilidades, Verdade. que eu vá aprender mais sobre o setor do outro, né, sobre as, as estratégias da empresa, da organização. Então, fazer com que a equipe desenvolva esse olhar mais sistêmico, eu acho que é muito importante. Até Legal. porque a gente vai fazer com que a equipe entenda que ela pode crescer ali dentro, Sim, a gente Uhum. vai diminuir taxas de rotatividade sim. e fazer com que ela tenha esse olhar apaixonante de falar, nossa, eu quero começar, como que você começou como? Como analista júnior. E você fala, eu quero, Analista júnior. eu quero, Eu entrei eu quero sabendo. estar ali, né, É isso. orquestrando várias áreas, né? Legal. Não, e é exatamente assim, meu, é desenvolver critério. Na House eu aprendi a desenvolver critério. Então, não é que eu sabia tudo que eu sei hoje, eu Boa. fui aprendendo dia após dia, cliente outras após cliente, pessoas. com outras pessoas que às vezes não tinha absolutamente nada a ver com o time de CX. Cara, às vezes era com o financeiro que explicava que se Exato. fizer o prorata bonitinho, poxa, você consegue ter uma margem maior ali com o cliente. Até porque a gente sabe que, meu, CX
resolve o problema. Atender é uma parte, mas resolve Uhum. o problema, apaga o incêndio e faz com que ele não aconteça de novo. Exato. E assim, eu tive que aprender a mexer na margem. Como que eu não vou alterar o ponteiro da house e mesmo assim eu vou causar uma experiência incrível, Uhum. sabe? Como que eu vou de uma área que é vista como custo pra uma área que, pô, tá fazendo saving, na verdade, sabe? É incrível, assim, é literalmente isso e é dia após dia. Não tem milagre, não vem alguém que vai te salvar, não tem isso, não tem super-herói, né? Nós vamos ter que ser os nossos super-heróis todos os dias. É literalmente Não, isso. e o legal é, essa é uma bandeira que a gente levanta muito na comunidade, Total, porque cara. assim, lá em 2017, quando a gente começou, tal, a gente não tinha tantos dados aqui no Brasil. Tinha mais dados lá de fora. É Agora a verdade. gente É vê verdade. o grau de maturidade, como as coisas estão. Então, assim, antes, para falar de experiência do cliente, experiência do hóspede, experiência, né, de quem tá ali, ficava meio subjetivo ainda. E hoje não tá tão subjetivo, porque a gente já consegue provar isso com dados. Uhum. E dados o quê? Efetivos de negócio. Então, seja uma otimização de recurso, que a gente tem que Uhum. se virar para ser uma Sim. área estratégica para E isso tem que ser. também, Sim. É. seja por uma diferenciação de negócio, no qual você está tá trazendo mais cliente, retendo o cliente dentro da organização, aumentando o lifetime dele com a tua organização, ele, Exato. né, dividindo mais a carteira dele com a tua empresa, É. né? Então, eu fico muito feliz de ouvir esses relatos, porque era algo que a gente sempre estava buscando e que realmente a gente sai do subjetivo para o objetivo. Ó, é isso Pro realmente que está palpável. É isso. acontecendo, É. né? Uhum. Eu costumo até trazer um exemplo nas palestras que eu gosto muito de trazer isso do exemplo do Nubank com o Itaú. Esse ano, o Nubank, ele ultrapassou o valor, em maio ali, ultrapassou Isso. o valor de mercado do Itaú. Cara, o Nubank, ele é uma empresa de 13 anos de idade, é um Um pré-adolescente pré-adolescente que Pré-adolescente. não, que dá com o trabalho. Itaú, que assim, é uma baita de uma Tá dando empresa, trabalho Dando pra e trabalho tô caramba. até falando, o hoje. Itaú tem experiências muito boas, mas a gente vê essa relevância do negócio, Sem né? dúvida. E quando a gente pega e fala, ah, não, mas é outro setor. Não, mas é tudo gestão de experiência. A partir do momento que você dá atenção para a experiência, para a hospitalidade, você está gerando cada vez mais relevância Exato. ali. Você está criando memórias, Você dá né? luz. Você dá luz. Você dá luz. É, É? Exatamente. Você dá tem luz. futuro, né? Total. E para a gente aterrissar um pouco mais, traz para a gente, além do robô, né? Que eu achei super legal o robô, É verdade. o robozinho, Tem robô mas também. algum projeto ou alguma ação que vocês implementaram que resultou numa melhoria da experiência aí do hóspede, do cliente de vocês. Do visitante. É, Acho que eu vou trazer dois cases para vocês aqui rapidamente, que boa. foram cases bem legais. Um é o Café com Termas. Eu sou super defensora dessa aproximação com o cliente. Então a gente tem um café com termas, que é um café com termas, literalmente. A gente convida o cliente, senta com ele, bate um papo. Uma, dá poder para ele de voz, né? Falar assim, a gente quer a sua opinião super sincera, então vamos bater um papo. Ela é uma entrevista semi-estruturada, só Uhum. que sem nada, assim, ó. É um bate-papo mesmo. Tipo, vamos sentar aqui e vamos É conversar. raiz. É raiz, é raiz. Legal. O que você Raiz. veio fazer aqui? Da onde você é? O que você faz? Me conta da sua família. Você veio se divertir? Você veio relaxar? O que você veio fazer por aqui? Incrível. Então, o Café com Termo já surgiu insights muito bons, muito bons. Legal. De cliente que se sente muito à vontade para poder falar: olha, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Não tem uma sombra ali embaixo. Como é que faz? Eu adoro ficar ali porque a torrando. música não pega lá, e é um Olha. silêncio, é um negócio gostoso. E aí a gente se atenta e fala: nossa, é verdade, por que não? 2 semanas depois, sombra em tudo. E é onde a gente se direciona, né? Então a gente faz isso tanto com cliente B2C, mas Legal. também como clientes B2B. Uhum. Hoje a gente tem clientes que, onde a gente recebe muita excursão, né? Então, pessoas que são nossos vendedores praticamente. Então, assim, uma Perfeito. galerinha que vai lá e fala: vamos reunir todo mundo aqui, 50 pessoas, 2 ônibus, 3, 11 ônibus de uma cidade, fala: vamos lá pro Termas de São Pedro. Como que a gente consegue atender melhor esse cara também? Então, a gente. Porque são experiências diferentes ali, né? Completamente São. distintas. É, Imagina isso. Não, são 2 públicos. Lembra que eu comentei com vocês? aham. Sobre atender a todo tipo de família, a todo Tá tipo cada vez de mais difuso, cliente. né?
Exato. Isso é bom, né? Isso é A galera lá maravilhoso. é Aí, realeza, reina pra todos. Impressionante, é Por incrível. favor. Gente, vocês precisam empatar mais também. Aí, ó, a gente vai marketing, colocar marketing. aqui um voucher, amigo do CX. Vamos ver se a gente consegue. Força. Muito bom. Eu adoro essa Fé. comunidade aí. Maravilhoso. Amigo CX faz tudo. Faz tudo. Entrega tudo. Entrega tudo. Então, Legal. essa aproximação, essa conversa com esse cliente, deixa ele muito aberto para poder dar sugestões de melhoria. Crítica, ou falar assim, gente, continua, eu tô adorando vir pra cá, continuem assim. Legal. E teve outro projeto também, que esse já foi uma experiência para nossos clientes, para trazer ele para perto da marca, que foi da Fazenda Mesa, que foi num hotel, num resort que a gente tem, um outro que eu já passei também, Uhum. um resort em Barretos. Foi muito legal. Então, assim, lá a gente tem uma fazendinha, lá a gente se posiciona como um hotel de interior. Então, como trazer esse cliente para essa vivência? Uhum. Como que um cara sai de São Paulo e entra pra uma vivência de fazendinha? Entrar no mood da E fazendinha. o mood da fazendinha, Legal. botina, pé na terra. E o que a Legal. gente fez? A gente levou as crianças para poder plantar algumas coisas. Então, tem uma fazendinha gigante com uma plantação enorme também, muito bacana, que abastece o restaurante do hotel. Então, essa parte é muito legal do hóspede saber que tá comendo uma coisa sem agrotóxico, principalmente saladas, né? Mas o bacana foi o seguinte: as criancinhas foram lá, colheram as coisas, ok, mas para onde isso vai? Vai pro restaurante. Mas uma segunda parte que foi da Fazenda Mesa, que a gente montou uma pizzaria. A gente já tem uma pizzaria, na verdade, né? Mas a gente falou assim: não, quem vai fazer a pizza hoje vai ser vocês, Ah, que legal. com os produtos da fazendinha e com coisas que vêm da vaquinha, que fazem muito sentido com, enfim, todo o mood, né? Todo o Que branding da incrível. empresa. Você vai saber isso também. Cara. E aí foi muito massa, porque as pessoas estão viajando, elas estão hospedadas, viajando, curtindo umas férias, mas também criando Interagindo. memórias em família. Então, Legal. a primeira edição que a gente fez foi lindo. Eu me emociono toda vez que eu vejo aquele Não, vídeo. você contando, eu aqui, gente, que coisa incrível. Gente, é lindo. Então, assim, E eu com fome aqui. Davi, pede o iFood aí. Davi, pô, lua de mel, pede iFood agora, Poxa vai. vida. E aí a gente chamou algumas famílias e, assim, famílias de todos os tipos. Não tinha casal, tinha gente com filho pequenininho, tinha gente que Legal. tava com a vovó também lá. E aí, no final das contas, virou tipo amor e pasta, sabe? Farinha pro alto, Que legal. e aquele molho de tomate, e a pizza ficando meio um U, a outra ficando Aham. redondinha. Foi muito interessante. E aí chegou num momento que é muito orgânico, sabe? E aí as famílias começaram a disputar, família Silva disputando com a família Andrade, qual pizza ia ficar mais gostosa. E assim, foi muito interessante, muito bacana. Foi uma ação de experiência, uma vivência, né? Uma experiência física que a gente fez, que fez muito sentido. E ambas, tanto Café com Termas quanto a da Fazenda Mesa, são projetos que são pensados pro cliente. Confirma o propósito. Confirma o Esse tipo de propósito. projeto confirma o propósito. É pro Impressionante. cliente e assim, como que ele se sentiu? Depois a gente tem esse feedback, né? Como que ele se sentiu e fazendo parte, porque Incrível. boa parte dos resorts onde eu passei é uma modalidade chamada multipropriedade. Uhum. Então é onde a pessoa compra uma parcela aí daquele lugar. Então ela já se sente dono, se sente parte. Então, como fazer para aproximar ainda mais esse Engajar. cliente, engajar ele com a marca, engajar ele com a propriedade dele também, né? Legal. Então, tudo que uma marca quer dizer, tem algum evento, alguma experiência que a gente consegue entregar, que comunique tudo e o cliente fala: realmente, agora eu entendi tudo isso aqui. Muito legal, Incrível. muito legal. E se traduz no que você falou, que você gosta muito dessas experiências físicas, né? Isso se Exato. traduz muito, Sim. porque são essas experiências que fortalecem as nossas memórias, né? Exato. E aí, olhando pra vocês, por exemplo, que eu já acompanho vocês há um tempo, né? Pensando você que ama correr, que se relaciona com uma marca, que promove uma corrida, ou que incentiva também um corredor. E como que você ia se conectar? E não tô falando marca de tênis, ou Sim. uma marca assim, que seja super disruptiva, alguém que você compra camiseta, ou o seu condomínio promove ali, junto com as crianças. Ou o Silas, por exemplo, que ele consome uma marca, mas aí que faz a premiere de um filme, faz o lançamento, chama pra um teatro, é muito bacana. Gê, que adora Starbucks. Ela me conhece. Eu fiz a minha pesquisa. Gente, eu É sou o meu- maluca pelo Starbucks. é o meu trabalho. Maluca. Agora pensa se um lugar onde se a House traz o Starbucks Sim, pra poder sim. fazer, ou enfim, ou Nós se temos a The algum... Coffee, inclusive, dentro de um dos prédios. Olha Olha aí. que Lá maravilhoso. na Faria Lima, tem a The Coffee. Meu, tudo integrado, assim, sabe? Eu vou naquele prédio, eu saio de lá feliz. Eu saio de lá sabendo que eu confirmei o propósito. É sobre Que a gente isso. desafiou o status quo e foi isso aí. Legal. E a gente vai Tem uma embora. outra É marca que literalmente fez isso. parcerias com skincare agora.
Então, Bluma da Natura lá no nosso prédio, é muito incrível, legal a gente tem um espaço. como articulam-se as coisas, né? Justamente porque é isso que o cliente quer ver. É. Hoje existe mais cooperação do que competição, né? Uhum. Existe Marcas que se muito. conversam. E é Sim. bom o mercado mudar um pouco esse pensamento, né? Justamente. Essa collabs. Hoje estamos na era das collabs, meus amigos. Exatamente. Collabs. E falando em Vamos trabalhar collab, junto, Não, e né? falando Não em collab, contra um outro. não precisa de host esse podcast, porque a gente já pegou aqui. Falando em collab. Mas falando em collab, inclusive, escutando o cliente, porque pensa, entretenimentos, querendo ou não, de alguma forma, acaba sendo concorrente um do outro. Uhum. Só que É. quando você olha pro cliente e não fica olhando só pra assim, como vencer o amigo do lado, fala, vamos vencer junto? Cara, eu acho que essa é a pegada, sabe? Exato. Termas fez uma Pensar parceria assim, com o Hop Hari. olha que legal. Olha, Então, na Black Friday Como agora, crescer você na Black junto, né? Friday. na Black Friday você comprava o ingresso do Termas de São Pedro e ganhava o outro, enfim, ou vice-versa. Uhum. Comprava os dois ingressos juntos, um pra vocês terem uma experiência em parque aquático, outra em parque seco. E Uhum. assim, não eram inimigos, são amigos e tipo, vamos crescer juntos, Como você vamos. completa E a ainda, vida do Exato. cliente, o né? momento, assim, dark web do CX, porque Black Friday, gente, é quando dá maior volumetria de chamada, Exato. maior Uhum. volumetria de dúvida de o que tá acontecendo, como que eu compro, cadê o cupom. Vocês fizeram isso na Black Friday. Na Black Friday, loucura doideira. Absurdos. São absurdos. A diretoria de marketing lá é Isso, louca. E eu amo isso. Eu amo isso. E eu sou de A CX. galera bota na Aí mesa vai e fala, fazer o vamos. quê, né? A galera bota na mesa e fala, time, vamos. Vamos. E aí aquela questão de Sensacional. pertencimento e Legal. daquela que eu falo, gente, vambora. E foi incrível, Caraca, foi bem legal. Absurda. Foi Não, bem legal. eu peguei um pau realmente agora. Maravilhosa, foi bem legal. Incrível, incrível. Quando a gente fala da House especificamente, eu acho que tem é muito dinâmico, né? É. E aí eu acho que tem um desafio também de, putz, como trazer uma boa experiência dentro desse cenário muito dinâmico Uhum. que tem várias pessoas entrando, saindo, tal, não sei o quê. Literalmente. Como que é isso? Cara, é um desafio, assim, não vou negar pra vocês não, Sim. tá? É um desafio grande, porque nós estamos em São Paulo, falamos de mobilidade, falamos que você pode morar e deve morar perto do seu trabalho para devolver tempo, mas no mesmo prédio que a gente tem estúdios, a gente tem apartamentos maiores, tem long stay, tem short stay, tem mid stay, tem tudo que a hotelaria tem, mas não somos um hotel. Uhum. Eita, e agora? Então o que somos, afinal? E assim, é muito difícil mesmo lidar com essa expectativa, porque pro cara que é long stay, pro cara que mora, ele não gosta do entra e sai, ele quer o aconcheguinho da casa Exato. dele, quer Uhum. ficar ali bem tranquilo, não quer barulho. Pro cara que é short stay, ele vai lá, meu, pra tocar o terror mesmo, pra ouvir a música dele que ele não pode ouvir ali por conta do vizinho. Imagina. Então, assim, o primeiro de tudo é que o nosso VOC, ele é muito, ele entende muito os nossos clientes. Tá. Então, todas as vezes que a gente tem algum tipo de situação em que algo saiu do controle, é primário. A gente tem quase que um book situacional de cada coisa, porque acontece muito. Só um ponto rapidinho, o VOC é o programa de voz do cliente. Voz do cliente, Então, exato. VOC, Voice of Customer, exato. Então, é o nosso programa de voz do cliente. Legal. Então, primeiro de tudo, quem é esse cliente que tá reclamando? Uhum. Ele é um long stay, que mora, que tá reclamando, e eu tenho essas informações sobre ele, que dia que ele sai, quando que ele volta, se ele gosta mais de ficar em casa à noite, de manhã, eu tenho essas informações? Sim, tenho. Tá reclamando do quê? Então, assim, tem books situacionais mesmo, Aham. de cada coisa que pode acontecer. E aí, a gente começa, eu brinco que a gente senta pra jogar truco. Então, a Boa. gente senta aqui e Maravilhoso. vamos ver quem truca primeiro. Cara, chega na pessoa que tá causando a situação e fala, olha, a gente entende, é super divertido, realmente, se eu tivesse aí com você, eu pulava no sofá junto. Mas a situação aqui é essa, estamos passando, assim, por esse momento, tem um vizinho seu que tá aí do lado, mas assim, a gente tem tanto parceiro, que se você não se divertir agora, você vai se divertir no Termas de São Pedro, Uhum. nesse fim de semana com esse cupom da House. Então, assim, todas as situações, elas são pensadas para que a gente dê uma solução. Legal. Sim, eu tô te avisando, você Bacana. pô, não tá mandando bem nisso aí que você tá fazendo, mas olha, eu vou te ajudar a se divertir tanto quanto. Não precisa ser aqui, não precisa ser agora. Uhum. E a gente explica, sabe? Então, eu brinco lá
que o cliente, ele pode não ter razão, mas ele tem as suas razões para agir daquela maneira. Sim. Então é muito importante que a gente perceba, é muito importante que a gente escute, é muito importante que a gente pense no situacional. E aí, Uhum. todas as vezes que algo sai do controle, eu tenho orgulho de falar que sim, temos problemas, mas a gente resolve eles como se fosse conosco. O meu time, Legal. ele tem isso, eles são criteriosos. Se eu fosse o cara que quer dormir, e se eu fosse o cara que quer se divertir? Como trazer o melhor dos dois mundos? Se colocar Então, no sapato do outro, é né? isso, É é no isso. problema Walk que a on my gente shoes. comprova, né? A Walk on my qualidade, shoes. né? Exato, exato. Então, assim, é difícil, desafiador, porque nem sempre a gente vai ter a solução. Então, é muito do que você disse, de cara, eu tô ali pra todos, né? Eu tenho que estar no equilíbrio. Só que ao mesmo tempo, às vezes, essa música alta, o cara não vai dormir e a reunião do outro dia, como é que ele vai fazer, sabe? Então, Uhum. tem que sim, que ser muito criterioso, tem que pensar muito a respeito, só que mesmo assim tem que ser ágil, porque afinal, o ritmo de startup, Exato. né? Como que faz? Tem que ser rápido, tem que pensar nisso muito rápido. Então, dentro do nosso time, a gente tem uma cultura de education muito boa, no sentido de, olha, tá na knowledge base? Não tá, então cria. Cria Uhum. V1. A gente pode. Meu, eu tenho V50 de situação, assim, sabe? Aham. Mas é muito importante, até pra pessoa que chega. Porque quando o analista júnior chega, e eu tô falando isso, gente, porque eu fui analista júnior que chegou e não tinha nada, sabe? É porque startup muda tudo o tempo Você vai com a inteiro. machadinha cortando mato, Isso, né? É. tô Muita assim, gente ó. poder Aqui, correr Aqui, ó. hoje, né? Então assim, meu, quebrei esses galhos aqui pra vocês poderem correr hoje. E é isso, assim, eu acredito que é sempre possível resolver, Uhum. mas você vai ter que desafiar o status quo o tempo inteiro, e é isso que o nosso CEO prega o tempo inteiro. Então, Legal. é literalmente isso. Isso permeia pela companhia. Eu sempre falo, um conflito revela uma marca, um conflito Revela uma revela uma oportunidade. É oportunidade o isso. tempo inteiro. É análise Exatamente. SWOT o tempo inteiro. Literalmente. Bom, eu acho que tem um ponto importante da audiência que nos acompanha aqui da comunidade, porque tem vários níveis de É maturidade. Tem verdade. empresas que estão, puta, Voando ali já. voando, indo super bem. Tem empresas que estão tentando tracionar ali. E tem empresas que, cara, incrivelmente não tem noção alguma de qual é o primeiro passo. E tudo bem, Sim, né? A sim, gente está sim, aqui total. justamente para ajudar. Na tua visão, Silas, você que ajuda, colabora com várias empresas assim, quando a gente fala de hospitalidade, a gente fala, putz, vamos atuar primeiro nos problemas aqui e tal. Mas às vezes o que a gente acha que é problema não é problema, né? A gente tem que trazer a voz ali É do, verdade. do Exato. cliente para a mesa. Como você ajuda essas empresas a mapear essa jornada e identificar esses pontos de melhoria com prioridade, né? Porque assim, a gente vê, pá, vamos melhorar. Ah, mas tem tudo isso aqui para melhorar, um roadmap, sei lá, de 2, 3 anos, Sim. né? Sim. Tá, mas Geralmente é assim. a gente tem que tracionar resultado, tem que mover um ponteiro, tem que mostrar que o que a gente vai fazer vai Vai reverberar, né? reverberar dentro da Exato. organização. Como que você faz isso? Eu não faço. Eu faço. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite a todos, é isso. Eu faço uma polêmica, assim. Eu falo, não vamos mexer na jornada. A gente vai começar por outro lugar. E aí eu faço um acompanhamento, um diagnóstico de toda a rotina operacional. Legal. Eu falo assim, eu vou viver por 1 ou 2 semanas acompanhando a rotina de todo mundo. Então, assim, se eu vou ficar na manutenção, eu vou colocar roupa de manutenção e eu vou viver a pessoa da manutenção. Uhum. E aí eu descubro que a pessoa da manutenção, um dia antes de um evento, ela não sabe o que o evento vai acontecer. Qual o E ela não objetivo? sabe qual é o objetivo do evento, quem são as pessoas do É evento, muito comum. que o evento vai ser, sei lá, com toda a equipe da Madonna. E ela não sabe a importância daquilo. E toda a infraestrutura envolvida. Ela vai saber só, Isso é muito comum. sei Na lá, hora de atuar. no dia. E a pessoa fica enlouquecida. Então eu começo a entender todos os. Porque, né, o que é a jornada do cliente é tudo que precisa acontecer. Mas quem que vai fazer acontecer é a equipe. Então, qual é a jornada do cliente que a equipe precisa equipe. cumprir? E aí eu começo a entender isso. Ah, então tá bom. Então agora a gente vai nos setores para entender onde que setores não estão se falando, o que muitas vezes um setor tem ranço do outro, mas por que será que eles têm, será que eles não entendem o que o outro faz? Então a gente vai A fazer gente tá aqui assim, então a gente vai fazer com que um outro setor entenda de fato o que Sim. é importante para o outro e o que eu faço impacta no outro setor, que reuniões que precisam ser feitas,
ou que reuniões não precisam ser Poderiam ter sido um feitas. e-mail. Que poderia ter sido e-mail. Exatamente. Uhum. Como você otimiza o tempo dessas pessoas, ou você tá ali com uma camareira que você descobre que ela faz aquarela. E essa aquarela pode ser um mimo que a gente pode entregar para um Na cliente. cartinha dele. Né? Você pode fazer um quadrinho, e foi coisas que a gente já fez com o hotel. Você já descobriu que tem pessoas do bar que são excelentes embrulhadores de presentes. E a gente fez um workshop de embrulho. Então, mapeando todos esses bastidores, que são coisas que muitas vezes os gerentes não se dão trabalho, né, por conta de E que, tempo, de certa forma, são únicas ali daquele, únicas. né? Únicas. É Você perdeu, a perdeu. composição É. daquele time. É isso. É a composição daquele time que se forma. Sensacional. E aí você entende. Aí eu queria um diagnóstico, realmente falar, olha, isso é muito bom, o que esse time tem de muito bom. Dessa equipe, eles têm muito sonho de fazer isso, eles têm essas ideias, e tá aqui as coisas que a gente precisa fazer para que essa jornada que precisa acontecer, Realmente acontece. É aconteça. um olhar muito sensível para as pessoas, Muito. né? Que você Exato. leva também na Muito. própria, na própria empresa, quando não consultoria, né? Você comentou com a Eu gente. trabalho muito É. com aprendizado, né, com Uhum. aprendizagem em educação e desenvolvimento, mas que começa no lugar pessoas. mais invisível, que são as equipes, né? Exato. Não é só Maravilhoso. customer-centric, mas sim people-centric também. É. Isso é super Exato, importante. Uhum. Super E importante. eu acho que, cara, não tem como você atuar com experiência, gestão de experiência, se você não curte pessoas, assim. É. Não tem Como como. adorador. Exatamente. Então, assim, e não tem como você entregar isso sem as pessoas. Exato. Então, as pessoas, É. elas precisam estar dentro de uma diretriz ali, Muito né? clara. Um propósito Uhum. muito Clara. pujante. Verdade. Mas tem que vivenciar isso, né? Então, assim, cabe também à empresa entender as principais necessidades. Eu costumo falar, estava falando até um pouquinho mais cedo aqui, que o primeiro cliente da organização é o próprio colaborador que está lá. Ele tem que comprar a ideia, ele tem que vestir a camisa. Ele tem que Exato. se sentir representado naquela visão e Exato. sentir, tá, existe uma pesquisa que diz que 86% dos colaboradores, eles só realmente são produtivos no momento que eles entendem qual é o significado que o meu trabalho tem na vida das pessoas. É. E isso é o ponto número um que fazem as pessoas. Hoje tem um fenômeno que é tinha a grande fuga, né? Uhum. E agora tem a grande permanência. E o que faz as pessoas ficarem nas marcas é qual é o significado do meu trabalho. Exato. Que é mais do que propósito. Sim. As pessoas Sim. querem ver o significado, o desdobramento do trabalho delas, em qualquer área. Uhum. E é isso. Eu tô estudando os temas aí meio filosóficos, né? Depois que a gente tem filho, sei lá, Começa, né? E eu até compartilhando com vocês, porque na realidade eu tô lendo um livro que ele fala que a gente pode ter vários propósitos na vida. Uhum. Só que a gente tem desígnios. Olha Desígnio, só. procurem essa palavra, pessoal, desígnio. Que é um pouquinho mais profundo que propósito ali. Porque propósito, dependendo do que a gente tá atuando, qual Uhum. papel a gente tá atuando, né? Como pai, marido, profissional, entre outras coisas, eu tenho meus propósitos. Mas o desígnio ali, eu acho que é essa conexão mais profunda de entrega e que você fala, cara, independente de qualquer coisa, eu vou transbordar aqui, né? Independente do elevador ali, eu poderia pegar, sair do elevador e, Aí. ok, Porque responder meu e-mail. tem a ver com desenho, né? Você É com a sua essência. Boa. Então não tem como você fugir da tua essência. Não, você é conectado com E ela. quando a gente está falando, quando a gente está falando de experiência, né? De certa forma, todos nós aqui, a gente está impactando para um mundo melhor, porque a gente está querendo, né? Construir uma experiência legal que todo mundo fique feliz no final do dia, Sim. né? sim. Então, eu acho que isso né, é muito legal e não tem como construir isso sem um time bem alinhado. Não, e De perpassa forma por nenhuma. funções que não são só as funções que aparecem, que são os diretores de experiência, os Cara, quem VPs. toca mesmo A gente está falando de funções de base que muitas Exato. vezes elas enxergam aquelas funções como temporárias Sim, e que, né, mas não precisa ser assim. Não. exato. Eu conheço pessoas que estão há 30 anos sendo garçons e sentem muito orgulho. Passam pelo restaurante Frevo na Augusta, às vezes está vazio. Eu Cada adoro vez que você o passa, almoço lá, eles se incrível. curvam. Tem uma Sim, regra da etiqueta tem. que é você se curvar 75 graus para se cumprimentar alguém.
E eles se curvam para cumprimentar qualquer pessoa que passa. Que Sim. legal. Gente, a lombar dessa pessoa no final do dia deve ser assim. Não, o core dela deve ser A fenomenal. core, Eu preciso é. fazer isso. Perfeito, legal. Eu tô sentindo, eu tenho que trabalhar mais no meu core. Mas é tradição e é uma coisa que está relacionado com Legal. hospitalidade, Bonita. né, na sua Sim. essência. Totalmente. Isso pode estar dentro de um escritório de arquitetura. Eu tenho uma colega que ela é decoradora de interiores. E olha só que interessante, ela faz a mudança do cliente, né? O cliente paga, é Uhum. alto padrão, e aí ela vê que o cliente gosta muito, ela tem todos os livros da Cecília Meirelles. Ok, você lê o livro, às vezes uma, no máximo duas vezes, fica lá na sua biblioteca. O que que ela pega? Ela pega trechos, ela abre os livros do cliente, vê se ele grifa, se ele não grifa, ela pega trechos desse livro. E aí nas mudanças ela pega post-its com frases dos livros. Boa. E aí, e quando o cliente vai abrindo as gavetas para pegar as roupas, abrindo o armário de remédios, dos cosméticos, Ele vai lembrando. ele vai vendo os post-its Gente, que coisa Ai, linda. gente, das que frasezinhas e lindo. recadinhos que ela mesma Ela deixa. mesma Que deixou. legal. Então, ou às vezes um livro de receita que a pessoa dobrou ali, viu que E gosta não de um custa bolo. nada, é um post-it, é Nada. um papel e uma É, caneta. tempo E a e vontade atenção, de né? A fazer. E a vontade que- Ou vontade. seja, vontade. hospitalidade aplicada na área Não custa nada. de decoradores de interiores, Mas né? vale Sim. tudo. Então, existem. Como você aplicar isso na sua, né, no seu dia a dia, no seu trato? Totalmente. Isso pode estar no RH, como que você faz isso no onboarding, no ongoing, Exato. né? Legal. E até no churn. A gente Exato. evita, né? Mas até o churn. Até no final dessa relação O que comercial. que esse cliente vai sair falando de O você? que ele vai sair falando de mim? Como que eu vou garantir que cara, agora não faz sentido. Uhum. Algo aconteceu. Sim. Mas eu tenho que ter a certeza que um dia, quando ele lembrar de mim, ele falar, mas eu devia Pelo dar menos eu me senti pelo menos eu escutado. me senti É. escutado. Ok, não tive o que eu queria, não foi do jeito que eu gostaria, não fiz aquelas férias que eu. Mas, cara, pelo menos eu É. saí de lá com a certeza de que eles me viram como ser humano. Isso vale tudo. E Tudo. pensando Tudo. sobre o que eles vão falar, mas de fato, o que eles vão sentir Sentir. ao lembrar da minha Isso. marca. Ao falar, por exemplo, aqui, Termas de São Pedro. O que eu vou lembrar de lá? Qual a memória que eu vou ter, né? Exato. E me lembrou até um caso de... Tava trabalhando em Maceió e um cliente ligou pra gente e falou assim, eu tenho uma reserva aí, tô chegando e tal. E eu ia falar sobre homem, mas pode ser homem ou mulher, enfim. Às vezes tem pessoas e pessoas que se preocupam com detalhes. Sim. Uhum. E que tem pessoas que não se preocupam com detalhes. Então, assim, tô chegando aí, quero pedir minha noiva em casamento, né? Porque eu pedi minha namorada em Eu passo por isso casamento. sempre. É, Passo muito. você pode, sei lá, fazer alguma coisa aí, mas é alguma É. coisa o quê, né? Alguma coisa, tipo assim, que tipo de vinho ela gosta? Tá bom, mas eu pego que tipo, cor de rosa que eu coloco aqui? Exato. E se eu colocar um chocolate? É chocolate branco ou ela gosta de chocolate É. preto? O que que eu Exato. faço? E ela gosta de E chocolate, ela gosta de né? chocolate? Eu gosto de bala fine. O que E eu aí, faço? não é? É E aí literalmente tem assim. Aí ela é de... tolerante à lactose, né? Pô, meu, Nossa, Não, né? são detalhes, Aham. né? é isso. E aí pensar que dentro de um contrato, a gente tá o quê? Informa os telefones de terceiros para esse cliente e aí ele se vira, né? Ele vai Uhum. entrando em contato. Mas entre a autonomia e daquelas questões que você comentou de o que faz um profissional sair ali fora da caixinha, né? Fala, meu colega, me passa todas as informações que esse casamento vai acontecer Vai aqui. acontecer. E vai dar tudo certo. Me passa foto, me conta dela. E às vezes, como a gente até conversou, o cliente às vezes não sabe nem o que tem que dizer. Não. Mas nossas perguntas têm que ser bem direcionadas e intencionais. isso. Legal. É Me isso. conta sobre ela, a idade que ela tem, o que vocês costumam fazer de fim de semana. E quando você vai ver, você tem uma surpresa pronta. Simples, mas com significado. Que é o Que que dá pra importa. gente poder fazer dentro Que é da o que importa. casa. Não é o valor. Ninguém Não. ninguém aqui está fazendo juízo de valor. De jeito nenhum. É valor De jeito nenhum. percebido, na Total. verdade. Total. O capítulo extra do livro, né, de CX foi esse, né? De um hóspede que me ligou falando, olha, eu queria pedir a minha namorada em casamento. E aí, que eu queria que fosse num restaurante, eu queria que vocês me ajudassem. Mas conversando com ele mais e mais e mais, eu descobri que eles estavam construindo um apartamento. E eles iam, né, eles estavam morando separados, mas eles iam casar e morar nesse apartamento. Eu falei, olha, faz muito mais sentido você pedir ela em casamento nesse lugar. E virem comemorar aqui. Olha, E a hospedagem ser uma hospedagem surpresa. Sim. E aí ele falou, não, mas você tem certeza? Não tem nem energia. Eu falei assim, a gente vai fazer acontecer. Velas. E Esquema. ele deu a chave pra gente, a Que gente conseguiu incrível. organizar deles irem, né? Eu falei assim, olha,
deixa o contato da mãe, de alguém dela, pra gente, porque precisa ter todas as roupas, tudo, né? Porque ele não Sim. tava pensando em nada disso, É. cosméticos. Não, A pessoa shampoo, não ela vai vai lavar o dormir em cabelo, esquece. casa Não se escova os dentes. É demaquilante, isso. tudo isso. Ele assim, nossa, Sim. como que eu não tava pensando nisso? Não sei das E quantas. geralmente não pensa Não mesmo. pensa, E o Não, pedido de impressionante. noivado foi dessa mesma É forma. isso. Quando ele chegou lá, tava lindo. Despedida de solteira também. Tem cada coisa que a gente recebe dentro de um Nem, hotel. nem é. fale, nem É, fale. Não, e a tem gente cada entrou, coisa. a gente entrou dentro de um apartamento em obras e com uma decoradora, flores, e assim, uma porção de velas, luzes, Coisa vista por linda. Ibirapuera. Meu, E assim, a incrível. emoção dela de entrar naquele lugar que é ali que, assim, é ali que vocês vão criar uma memória. É Então, isso. quando você pedir o casamento, não vai, assim, por mais que seja muito lindo a memória no restaurante, mas ali é o lugar que, e Ali que tem assim, significado, né? Não, as mensagens que ele mandou, a ligação depois, incrível. isso não tem preço. Não tem Pô, que preço, legal. não tem Nossa, preço. incrível, incrível. Passa rápido, né, gente? Ah, como passa? Não, isso aqui. Não, a gente tem que marcar a próxima estratégia, a gente marcar umas 3 horas. Aí a gente Isso. já edita com a velocidade 2 Dois Ah, pra, para não ok. pra ficar dar. muito pro pessoal, mas a gente vai Porque a ficar galera quer ouvir mais. com Vai ser até certeza. A gente Com interessante. continua num certeza. A gente barzinho continua. e É. aqueles Daquele convidados. vinho, né? A gente que faz Aí, uma ó. live no Instagram, lá da Amigos do CX, e a gente continua. Não, mas aqui justamente foi a ideia de trazer uma pincelada aí da experiência de vocês. Super obrigado por vocês estarem aqui, mas não terminou ainda. Eu quero que vocês, cada um de vocês, com a experiência de vocês e com a visão de futuro de vocês, falem um pouquinho aí do que vocês esperam aí dos próximos, falar anos, não dá nem para falar, os próximos Nossa. meses Meses. aí em relação às tendências da questão de hospitalidade. Eu acho que tem coisas que são atemporais, que não mudam, Exato. mas tem coisas, outras ferramentas ou recursos, soluções que podem nos ajudar nesse processo. Falem aí, por favor, o que vocês acham. Vamos começar por lá, porque é o meu primeiro podcast. Então, Você vai pensando. Vamos começar por lá. Sim. É. Eu já olhei pro lado. Esse Davi, onde Davi, pode começar. Um iFood. Não, por Exatamente. favor, faça as honras, faça as honras. Vamos lá, depois qualquer coisa a gente faz o quê? Edita, né? é, Mas experiências físicas, vivências, acredito que isso é uma tendência, isso já existe aham, e eu acho que vai continuar crescendo muito mais. Criar esses momentos físicos e com as marcas, enfim, faz muito sentido. E a gente trazer para perto esses clientes da gente. Então, o que que minha marca quer traduzir? O que que a gente fala no branding? O que que a gente posta no Instagram? uhum, Qual que é o nosso slogan? E fazer com que aquilo ali seja uma vivência para aquele cliente. Que a gente comunique, mas traga ele para perto. É assim que a gente conquista, é assim que a gente fideliza, na minha opinião, né? Minha humilde opinião. E acredito que vai ser uma tendência muito forte. É o que a gente tá querendo fazer, é o que a gente mais trabalha para isso, assim, sabe? Trazer esse legal. cliente para perto. Acredito que vai ser uma tendência boa aí. Para os próximos Incrível. meses, anos. Incrível, Enfim, é incrível. onde me encontrei aí dentro de Que CX. lindo. Muito que bom. lindo, Com certeza. Lindo. Cara, eu diria que é a escutativa. Honestamente, em um mundo em que tudo vai tão rápido, em Uhum. que a gente quer as coisas tão rápido, em que tudo tem que ser ali em 5 segundinhos pra eu já sair fazendo, que não é mal, mas eu acho que a gente tá perdendo a capacidade de escutar o outro. Nós estamos perdendo a capacidade de nos comunicar. Nós estamos perdendo coisas que são, assim, não tem como existir o CX se não houver alguém que te escute, se não houver alguém ali que te apoie, né? Que faça da hospitalidade uma essência mesmo. Então, eu tenho certeza que, sem dúvida, dados, hiperpersonalização, mas, por favor, escutem os seus clientes. Só eles vão fazer com que essa empresa cresça, com que, enfim, e até com que nós cresçamos como profissionais mesmo. Então, eu tenho Perfeito, certeza que perfeito. escutar o outro nunca vai ser demais. Muito bom. Com certeza, a Perfeito. interação. Nossa, complementando completamente o que elas disseram, tem uma pesquisa da Further Forecast, que é uma pesquisa que reúne mais de 1.800 pesquisas Incrível. dentro dela e mais de 200 casos reais, que, assim, fala muito do que eu acredito. Que, assim, a segunda principal tendência para vários nichos de mercado que trabalham com atendimento, hospitalidade, experiência do cliente, é que as pessoas buscam dois elementos, que é o wonder and awe, que é a admiração e a contemplação. Ou seja, olha isso, né? Uma pesquisa que reúne 1.800 dados, né, de outras pesquisas,
de mercado, 200 outras, mundo inteiro. O que as pessoas estão buscando é a contemplação e a Em admiração todos os setores. em Que vários legal. setores. E aí eles destrincham isso dizendo que 57% das pessoas, elas compram de marcas que oferecem experiências simples. E 73% das pessoas recomendam marcas que oferecem essas experiências mais simples. Legal. Esse simples não significa simplório. Uhum. Significa o original, o autêntico, né? O menos Intencional, artificial. né? Porque hoje a gente vive uma reprodução de coisas, né? Uhum. O algoritmo reconhece algo que todo mundo tá gostando. Ah, as pessoas gostam de vídeo curto, que tenha uma brincadeirinha no começo. Vamos fazer igual. Taca pau nesse. E aí, É é o é o volume, hype, né? né? Uhum. E aí todo mundo vai no mesmo hype, né? Então o que existe, o que as pessoas estão em busca hoje é de você conhecer o que é original, o que é ancestral, artesanal, o que leva tempo para ser construído. A nova série do Netflix, né, 100 anos de solidão, que eles levaram anos para construir a Vila Macondo com pigmento original. Então as pessoas estão em busca de experiências assim, de marcas que criem as coisas, que têm um valor histórico, um valor que perdura, né? Que tenha uma aura, que tenha realmente significado, que tenha conexão, que tenha, né, escuta, que elas se sintam no mundo real. Uhum. E que, claro, para construir tudo isso você vai precisar de muita tecnologia, muito treinamento, Sem muita, dúvida. muita coisa por trás. Mas eu acho que esses são os principais elementos, a principal tendência que resgata um pouco a essência humana. É simples, mas não é, né? Exato, exato. É simples, mas simples. pra gente, Mas pra como construir simples, empresa, Muito tracionar esse difícil. simples, É. tem tem uma série de competências, tem uma série de processos profissionais. profissionais para fazer isso acontecer de uma maneira fluida. Porque é que eu falo exatamente isso. As pessoas falam, a tecnologia ela vai roubar os nossos lugares, vai ocupar os nossos lugares. Na verdade, ela não. Ela vai ocupar o lugar que ela sempre pertenceu, deixando livre para a gente ocupar o lugar que a gente precisa voltar a ocupar, que é o nosso Exato. lugar, o nosso mais humano. Exatamente. Então é só isso. Ela vai ocupar o lugar que ela precisa ocupar e a gente vai ocupar o nosso, que é o lugar mais fora das telas, o nosso lugar mais orgânico, né? Legal. Maravilhoso. Muito bom. Incrível. Vamos precisar de uma outra série. Hum. De outro episódio. Parte Já tô com a 2. passagem comprada já. Gente, eu super agradeço. Por favor, compartilhem aí seus perfis, ou LinkedIn, ou Instagram, ou não sei, TikTok, o que vocês tenham aí. Menos OnlyFans. Inclusive. Ops, isso não dá. Pensando bem. Maravilhoso. LinkedIn, Instagram, Tá. eu fiz uma simplificada, tá tudo com o mesmo nome. Legal. Ellen Judite, que é meu nome no caso. Então, Ellen Judite, colocou lá, vai encontrar. Lembrando que Ellen com 2 L's e Judite com TH no final. É todo um tempero, né? É É todo um todo um tempero. negócio. O meu Ai, Cristiano tem um H também, que tem um temperinho ali. É verdade. Exato. Então, o pessoal às vezes esquece de colocar, mas tudo bem. já me Diferente acostumei, dos não tem demais. Eu sempre olho pro contato pra escrever seu nome certo. Olha que absurdo. É, Revelando aqui agora. Isso. Não, mas aí, ó, se a gente ano que vem eu aprendi pensar, o nome é uma das coisas mais importantes, Mais né? importante. Exato, Exato. exato. Chamar as Então, pessoas pelo nome é é coisa prosperidade, simples, né? inclusive, Total. É primordial. super importante. Primordial. Já. Bom, Giovana Carina, me procurem lá no LinkedIn ou no Instagram, tô super disponível e eu queria até fazer um convite. Ô, louco. Qualquer profissional que sentir que isso aqui fez sentido, eu tô super disponível para tirar dúvidas, enfim, porque foram profissionais assim que fizeram com que eu chegasse aqui hoje. Vocês fizeram com que eu chegasse aqui hoje, então eu tô super disponível para devolver pro mundo tudo aquilo que me foi dado. Se conectem, pessoal. Por se conectem. favor, Isso é por a favor. comunidade. É, amigos Com do CX, certeza. literalmente. Silas. O meu tá como Silas Greco, com 2 Cs, Silas com S, também no LinkedIn, no Instagram. Reforço também o que a Já falou. Podem me escrever. Eu também aprendi, sou resultado de todos os encontros Sim, que eu tive na minha vida. totalmente. E também gosto muito, eu trabalho com aprendizagem, com educação. Então, minha missão no mundo é repassar. E eu tenho um negócio, um ciricutico que, assim, eu aprendi uma coisa, eu quero repassar. Minha mentora, Vânia, ela fala isso, eu tenho a mesma coisa. Adoro repassar o que eu aprendi. Então, podem me escrever, que vai ser um prazer
Foi um prazer estar com Não, você. e Muito é bom. literalmente isso, Nosso gente, porque eu já escrevi. anfitrião, Pra ninguém hoteleiro. pra ninguém tacar hate em mim, gente, por favor, podem me chamar também, dá tudo certo. Eu não Isso, comentei, né? é o que eu comentei, Imagina. vamos começar por lá. Gente, também me chamem, Por Cristiano favor, Bem. esse Aqui. host Brincadeira. maravilhoso que nos Mas proporcionou isso. Pô, legal. Pra quem quiser, segue a comunidade Amigos CX também, tanto no Instagram como no LinkedIn. No LinkedIn a gente já tá com mais de Nossa, 24 mil pessoas lá. sensacional, gente. Então, Estamos crescendo. estamos no grupo do WhatsApp também. Então, vocês acessando www.amigoscx.com.br, vocês conseguem o link de acesso lá. O primeiro grupo já tá meio fechado, mas tem um segundo grupo, vocês conseguem entrar. Se não curtiu o vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, aqui no YouTube, também a gente está no Spotify, então na sua academia, no seu translado aí, ou no seu ritmo de ir para o trabalho ou voltar para o trabalho, acompanhe a gente. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pessoal, mais uma vez, Obrigada, Obrigada, pessoal. e até a Incrível. próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchauzinho.